E aí, turma, beleza? Vamos começar os estudos sobre as leis de Newton. Newton, ele possui 3 leis relacionadas a ele, certo? Nós estudaremos estudaremos cada uma separadamente, viu? Hoje nós iremos estudar um pouco sobre a primeira lei de Newton, também conhecido como o princípio da inércia. Vamos lá? Então, o que é o princípio da inércia? Ela fala sobre o quê? Ou seja, os corpos tendem a permanecer em seu estado de repouso até que uma força que impulsione os tire desta condição. Ou seja, quando não há uma força agindo sobre aquele determinado objeto, ou seja, aquele objeto tende a permanecer em repouso, naquele estado que ele se encontra, certo? Por exemplo, um celular em cima de uma mesa. Se eu colocar ele em cima de uma mesa e não mexer nele, ele está em estado de repouso, ou seja, não está tendo nenhuma força agindo sobre ele. Agora, a partir que eu começar a empurrar ele com o dedo, certo? Ou segurar ele e empurrar pela mesa, ou seja, eu estou aplicando uma força, certo? Aonde ele vai a tendência dele é ter um movimento. Vamos ver agora. Os corpos tendem a permanecer em movimento até que uma força de resistência, geralmente do ambiente à sua volta, os obriguem a parar. Ou seja, na lei da inércia ele fala o quê? Se um objeto está em movimento, ele permanecerá em movimento, só que de forma retilínea, pessoal, não curvilínea, e sim sempre no sentido reto. Como eu pego no exemplo ainda do celular, se eu arrastar ele pela mesa, eu vou fazer um movimento retilíneo e constante sobre ele. Ou seja, todo corpo que não se encontra sob a ação de uma força, certo? Ou sob a ação de forças que se equilibram, não sofre a variação da velocidade. Isso significa o quê? Se um objeto está parado, ele permanecerá parado. Agora, se ele estiver em movimento, certo? Ele vai continuar em movimento, sempre no que eu já falei, sempre no sentido reto, no movimento retilíneo. Vamos lá que mais na frente no próximo slide eu vou explicar mais resumidamente. Vamos lá? Pronto. Bem aqui, se a força resultante sobre um corpo ela for nula, ou seja, zero, se não tiver outra força ali, por exemplo, se ele estiver em repouso, pronto, vai permanecer em repouso, correto? Ou seja, estou aqui com o celular, está em cima da mesa, certo? Opa, desculpa, não estou aplicando nenhuma força sobre ele, certo? Ou seja, ele está em repouso, ok? Agora, já na outra situação aí, como vocês podem observar bem aqui, ó, deixa eu mostrar. Como vocês podem observar aqui, agora o corpo está em movimento, certo? Estou aplicando uma força. E o que está acontecendo? Ó? Ele está se movendo em sentido o quê? Retilíneo, ou seja, tem uma força sobre este objeto, onde eu tirei ele do estado de repouso e estou dando uma condição de movimento. E esse movimento ele vai permanecer sempre retilíneo e um movimento constante, ou seja, não vai sofrer variação de velocidade, sempre será a mesma velocidade, independente do espaço e tempo. Como assim, professor? Por exemplo, aqui nós temos duas figuras, para a gente retratar mais ou menos isso aí. Ou seja, vamos aqui pegar esse carrinho de feira, esse carrinho aí, certo? Vocês observam que no primeiro momento aqui, certo? Esse carrinho ele encontra-se o que? Em repouso, ou seja, o corpo está em repouso, então ele vai permanecer em repouso porque ele não está sofrendo ação, ou seja, a força resultante sobre ele é zero. Agora, a partir que o homem ele aplicou a força sobre o carrinho, vocês observam ó, que o sentido dele é retilíneo, ele vai permanecer em movimento retilíneo até que outra força da natureza haja sobre o carrinho e faça com que ele pare.
Outro exemplo que a gente convive sempre com ele, a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, nós já vivenciamos. Principalmente quando vamos a grandes cidades, pegar ônibus, aquilo, metrô. Você sempre observa que o ônibus aqui, ó, tá para esse sentido aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, para cá. Certo, ó. Ele está no sentido aqui, ó. Aqui, ó. Ih, eu tô botando para cima. Ih. Ele tá indo nesse sentido aqui, certo? Uhul! E o carinha lá em cima, beleza, de boa, certo? Ou seja, ele, a pessoa em si, ele aqui, essa figurinha, em relação ao ônibus, ele está em repouso, certo? Ele está parado. Só que, o que acontece? Houve uma força que fez o ônibus, o quê? Parar. Mas, ou seja, o corpo, o homem, ele tende a dar continuidade a este movimento, certo? Ou seja, a tendência dele é ir no mesmo sentido que o ônibus estava, e sempre de forma retilínea, certo? Por isso que toda vez que você está dentro de um ônibus, em pé ou sentado, certo? A tendência, quando age uma força sobre o ônibus, que ele para, certo? Ou seja, o freio, quando ele é acionado, ele tende o que? O carro para, o ônibus para, e a pessoa não, o corpo ainda tende a dar continuidade ao movimento. Como ele estava indo no sentido para frente, vamos supor, para frente, reto, o nosso corpo também tende a ir ao mesmo sentido. Por isso há uma importância do cinto de segurança, certo? Porque às vezes acontece uma freada brusca, então o nosso corpo é lançado para a frente, ok? Então beleza, pessoal, bons estudos. Pronto.